Aleluia, glória a Deus, boa noite a todos. Muito bem-vindos ao nosso programa, amém? Palavra de Deus na minha boca. Você que nos assiste, YouTube, Facebook, faz parte dessa congregação. Seja muito bem-vindo e quero só rapidamente ressalvar aqui um anúncio que no próximo domingo estaremos juntos, amém? No horário internacional às 10 da manhã, fisicamente juntos, para participarmos naquilo que é o ajuntamento de todos os santos, amém? Glória a Deus. Não se esqueça, domingo, já este domingo, dia 22, creio, às 10 horas no horário internacional Benfica, em Luanda. Amém e amém. Vamos orar nessa noite, vamos dar as boas-vindas ao Espírito Santo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite pelo poder do teu santo e amado Espírito. O que seríamos sem o teu Espírito? Faz-nos entender quão desesperadamente precisamos do teu Espírito, para que os nossos olhos não assumam que a visão que vemos na carne seja real. Mas por causa do teu Espírito, podemos ser conduzidos em verdade, em toda a verdade, e assim edificados na nossa santíssima fé, para a honra e glória do teu santo nome. Eu te louvo e te agradeço, mas nessa noite eu te peço, leva essa mensagem ao redor de todo o mundo. Usa-nos, ó Deus, na nossa juventude para levarmos essa mensagem a povos, línguas, tribos e nações, que eles sejam edificados na tua palavra, em cada continente, em cada região, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha oração, talvez para alguns, seja na consciência de que vocês sabem que me dedico a missões. Porém, a minha oração é baseada numa motivação muito interessante, muito importante. Quando a Bíblia diz que nós recebemos ou nós não fomos tratados pelas obras da lei, não nos foi imputado o nosso pecado da lei, que conhecemos o pecado por causa ou em função da lei, mas recebemos graça. Recebemos a graça e a verdade, João capítulo 1:17. Então o Senhor Jesus nos ensinou de graça, a graça que recebemos, essa mesma graça dai. Alguns que interpretaram esse texto como não vos cobrei nada, não cobrem nada. O Evangelho da Graça teve um preço enorme, não com ouro, não com prata, mas com o sangue do Cordeiro. E o entendimento desta mensagem, de como o Pai procura aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade, produz unidade, que produz comunhão, que produz essa identidade. À medida que você entender isso, a profundidade de viver, experimentar essa mesma mensagem, porque corremos o risco de nos tornarmos cristãos intelectuais por causa da informação que temos, mas somos na realidade chamados a ouvir algo e desejar essa realidade espiritual sobre nós e assim buscarmos a face do Senhor meditando naquilo que nós ouvimos, até que se faça carne e se manifeste nas nossas vidas. Glória a Deus. A pastora Catiana está comigo nessa noite, seja bem-vinda, pastora Catiana. O título da minha mensagem hoje, o tema da mensagem, a Igreja em Espírito e em Verdade. Bem-vinda, pastora. Amém, pastor Mauro, boa noite, muito obrigada. Amém. Eu vou pedir também, pastora, já agora, que pudesse me auxiliar no livro de João, capítulo 4. Especificamente nessa mensagem, eu pedi que estivesse presente por causa do contexto desta mensagem em si. O tema e o contexto é de uma igreja, uma comunidade que adora, chamada para adorar a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 21 ao versículo 24. Amém. Disse-lhe Jesus:
Mulher, creme que a hora vem, em que, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus, amém. Muito interessante essa mensagem que eu tenho estado a meditar nesses últimos dias, pastor Catiano. Em função dos últimos ensinos, Timóteo fuja das fábulas, fujam de Coré, Caim, Absalão não, Abiatã, ou Balão, acerca de herdeiros, sim, não rebeldes. Falamos também tempos atrás sobre Absalão. Esse é um conjunto de ensinos que eu tenho trazido, mas é produto de estar a meditar naquilo que Deus fez com Israel, tirando eles do Egito para a terra prometida. E assim, profeticamente, eu entendo que eu estou a preparar-me e a preparar a igreja para entrarem naquilo que o Senhor vos chamou para entrar. Porém, no livro de Hebreus 3 diz que houve 10 vezes que eles tentaram o Senhor Deus. E o Senhor disse que, por causa da sua atitude, somente Josué e Caleb entrariam na promessa. Porque neles houve um espírito diferente. O intuito dessa mensagem, como nós acabamos de ler, que Deus é espírito, é que haja na igreja um espírito diferente daquilo que é o espírito do mundo. Falamos que no livro de Judas que são muitos que entram para dentro da igreja, mulheres aprendem sempre, mas nunca alcançam o conhecimento da verdade. Porque a função da verdade, disse o Senhor Jesus, ela vos libertará. Assim sendo, temos nas Escrituras o Senhor a mostrar-nos que muitos estão dentro da igreja, mas ainda oprimidos nas doutrinas de demónios. 1 Timóteo capítulo 4, que muitos se apartariam da verdadeira fé, dando ouvidos, como Timóteo, a fábulas, que são doutrinas de demónios. Então essa mensagem, esse conjunto todo de mensagens visa limpar a igreja e firmar a igreja numa verdade que é Cristo. Não há outro fundamento que possa ser colocado senão aquele que já foi colocado, que é Cristo. Em 1 Coríntios 3 nos adverte sobre essa questão. Mas ele também nos adverte sobre a edificação do templo. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que Deus destruirá todo aquele que tentar destruir o templo. Então é necessário que nós entendamos, como nós falamos também, Salmos 15, quem habitará no templo, no tabernáculo do Senhor. Assim sendo, existe no altar aquilo que promove a glória de Deus, aquilo que provoca ciúmes ao Senhor. Estas e essas coisas, e todos aqueles que produzem, enaltecem aquilo que produz ciúmes e provoca ira ao Senhor, estes na realidade estão a destruir aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Porém, falamos muitas das vezes da edificação da igreja. Mas a edificação da igreja tem como objetivo a habitação do Senhor Jesus. Então, ferir a igreja é diretamente ferir o Senhor Jesus. Por isso é que ele disse, não toquem nos meus ungidos. Porque ele ungiu para que ele habitasse neles. Então, quando nós falamos da igreja, é algo extremamente fora da tua jurisdição. Porque a igreja foi comprada pelo sangue, edificada pela verdade, que, diz a palavra no livro de João 16, o Espírito de Deus nos conduziria em toda a verdade. Ele não falaria de si mesmo, mas falaria daquilo que do Pai recebeu sobre Jesus.
para nos conduzir na libertação, para sermos agora edificados. Então, o que é que impede a igreja de ser edificada? São mentiras. Porque a verdade, João 17, a tua palavra é a verdade. Esta verdade liberta, não de demônios, mas das mentiras ou ensinos dos demônios. O exorcismo, expulsar demônios, não é por si só o fim. Porque depois de se expulsar um demônio, este demônio que introduziu hábitos, comportamentos, ensinos de demônios, a verdade agora nos liberta para sermos edificados como morada ou tabernáculo de Deus. Então, o Espírito que é santo não habita ou não coabita com demônios. São demônios, muitas das vezes nós vemos, uau, aquele demônio foi expulso, aquela pessoa foi liberta. Mas depois nós começamos a ver a crença dessa pessoa manifestar-se pelas palavras, pelas ações que ela tem. Mas ela é vista como alguém no altar, alguém que canta, alguém que ora, alguém que jejua, alguém que ensina, alguém que é religioso. Então, nós não iríamos, senão pelo ensino do Espírito de Deus, discernir que aquilo ali está no altar, mas não é de Deus. Precisamos mesmo de entender que a Bíblia diz que se estáis sem correção, então sois bastardos. Então, uma das características críticas do Filho de Deus é que aprendeu obediência por meio daquilo que ele padeceu, da instrução. Então, filiação e obediência, elas vão de mãos dadas. A maior parte hoje fala que são filhos de Deus, mas não obedecem. Mas o Filho de Deus, que é a semente que Deus enviou, ele morreu em obediência. E a obediência foi um ato de adoração. E aqui nós lemos uma mulher a citar vários versículos bíblicos, mas essa mesma mulher, Jesus lhe disse, vocês adoram quem vocês não conhecem. Então é possível eu estar a pregar, é possível estar a cantar, é possível fazer parte da igreja, ser visto, rotulado como da igreja, mas ele não conhecer Deus. Jesus disse, muitos em meu nome dirão que expulsaram demônios, fizeram as obras, mas eu direi, não lhes conheço. Então é mista que a gente aprofunda essas questões para que realmente você não seja mais roubado e antes você fez brechas para que Satanás não use a tua consciência de que estás dentro da igreja, logo és santo. Logo também não é a intenção de te acusar. Isso é o papel de Satanás. Mas as pessoas que estão debaixo da acusação são aquelas que não estão a andar na verdade. Então, é necessário que você conheça, como ele disse, Deus é Espírito, importa que o que o adore em Espírito e em verdade. Eu acho que essa é uma daquelas passagens que é muito abusadas ou mal entendidas, para não dizer mal interpretadas. Por quê? Porque, uau, o Espírito de Deus está aqui, aleluia, oh glória. Eu sinto o Espírito de Deus. Se é Espírito, você não sente. Porque sentir faz parte dos sensos humanos e não do Espírito. Amém? Então, eu quero hoje, se calhar, tanto até um bocado desmistificar essa questão. Por quê? Porque e eu que não canto, você que não toca, será que nós estamos aptos para adorar ao Senhor? Quando eu ouço e vejo em festas e casamentos louvores, mano, começa ainda, não acode mais. Você tem que parar de acudir aos amigos da igreja. Você tem que parar. Isso é muito forte. Isso é muito importante. Tem que parar de acudir aos amigos da igreja. Você é chamado a fazer um bom combate, guardar a fé. Logo, existirão coisas que você ainda não entende, mas que talvez faças parte. Mas o conhecimento e a instrução da verdade é com o objetivo de que você então agora entenda como se deve posicionar perante o conhecimento que te é revelado. Amém? Então,
quando eu ouço músicas da igreja nas discotecas, como se estes estivessem a adorar Deus, quem diz isso é a mesma coisa que ele dizer que aquele ímpio que se sentou na igreja, que está no altar, por mais que ele seja nas suas obras de Satanás, você lhe diz, chama o Filho de Deus. Ele vai à igreja, canta louvores. Mas nós estamos a ver eles cantarem louvores nas festas, que nada tem a ver com celebrar ou adorar o Senhor. Então, o que é que realmente significa adorar Deus em espírito e em verdade? Amém? Se líderes de louvor nessa hora começam a andar assim, pastor, não é bife contra ninguém. Aqui o único que vai ser bifado é Satanás. Amém? Como você não é de Satanás, amém? Glória a Deus. Salmos 133, querido pastor. Queridos irmãos, vocês que me assistem em casa, glória a Deus pela tua vida. Domingo, 10 da manhã, nós vamos adorar a Deus em espírito, é verdade. Então, que seja essa preparação e o conforto no qual você prepara o teu coração para que você venha com uma atitude, um homem e uma mulher, tua família, tua casa, bem dispostos, amém? Nós não queremos falsos, não queremos hipocrisia dentro da igreja. Por isso é que nós ensinamos para que haja frutos que glorifiquem o nome de Jesus. Aleluia. Salmos 133, versículo 1 em diante, pastor. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quão bom e agradável que os irmãos estejam em união. Salmos 133 é um cântico dos degraus, okay? Que alguns estudiosos dizem que quando os peregrinos, como Simão, o Cirineu, os seus filhos, Rufus, Alexandre, e como muitos outros que vinham de Chipre, como Barnabé, os gregos de João, que vieram ter com Jesus, eram peregrinos e naquele tempo da Páscoa vinham para adorar em Jerusalém, no templo. E então cada um saindo da sua própria casa, suas terras, suas nações, então eles encontravam-se no caminho, saíam individualmente e juntavam-se no caminho ao encontro no templo. Então Salmos 133, dos estudiosos dizem que eles cantavam isso ao congregarem-se. Quão bom e agradável que os irmãos estejam em união. Porque a Bíblia também diz que saireis a semear com lágrimas, mas voltareis a colher com gozo. Então, eles saíram com as lutas deles, as fraquezas deles, mas encontrando aquela congregação, a unidade dos irmãos. Existe algo muito importante na tua comunhão pessoal com Deus. Existe algo único, que você foi chamado a conhecer Deus pessoalmente. Porém, ninguém nasce no Espírito sem o auxílio de alguém. Paulo teve um encontro com Jesus, mas ainda o Senhor Jesus lhe disse, Ananias, ajuda-lhe a recuperar a visão. E quando Paulo orava, Deus lhe respondeu enviando a igreja. Então é muito interessante esse ponto, que a igreja nasce do mover do Espírito de Deus e dos homens, ou através dos homens. Muito importante isso. Porque por isso é que Marcos 16 diz que o Espírito de Deus cooperava com a igreja. O Senhor mandou nos pregar, mas é o Espírito que confirma, é o Espírito que testifica, que te mostra e confirma com sinais e prodígios a pregação, como sendo autêntica, no sentido de que é do Senhor, por isso é que Ele confirma. Assim, o embaixador tem as suas credenciais. Por isso foi perguntado, quem deu crédito, quem acreditou na nossa
pregação e a quem se manifestou ou confirmou o braço do Senhor. Então, está a falar do homem e da mulher que recebeu com fé. E então o Senhor se manifesta confirmando essa palavra. Então, a adoração em espírito começa pela fé. Pela fé. E a fé que vem da palavra. Mas a fé não vem de ouvir a lei de Levíticos. A fé vem de ouvir as boas novas de Cristo na cruz do Calvário. O que é que Cristo significa na cruz do Calvário? Tetelestai. Em outras palavras, que o preço foi pago, comprados pelo sangue. Logo, não há acusação contra os que estão em Cristo Jesus. Logo, quando você ouve essa questão, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e você for corrigido, por que que você se justifica como alguém condenado? Isso significa que você não guardou a fé. Então você hoje aceitar Jesus por essa mensagem. Amanhã alguém vai te confrontar, alguém vai te corrigir. Ah, não, mas isso são erros que eu fiz antes de Jesus. Porém, consciência de tetelestai, sim, foi porque eu fui perdoado, mas agora vem a instrução para eu ser edificado. Para que não sejam mais demônios que operem através da minha falta de conhecimento, mas que seja agora Deus que me usa, porque agora eu não tenho mais brechas. Então, diz a palavra do Senhor: não veio sobre vós nenhuma tentação, senão humana. 1 Coríntios, capítulo 10. Não veio sobre vós nenhuma tentação, senão humana. Diz então a palavra do Senhor, amém? Que não devemos tentar a Cristo, porque não veio, capítulo 10, verso 13, não veio sobre vós tentação nenhuma, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possas suportar. Normalmente essa tentação, você já vai entender assim, não, aquela pessoa se sentiu tentado a beber, se sentiu tentado a fornicar. Então, ele vai sempre olhar para essas questões, como muitas vezes nós falamos dos pecados cabeludos. Porém, ele não está falando necessariamente deste ou daquele pecado, mas do entendimento da adoração. Capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e passaram todos pelo mar, batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Comeram do mesmo manjar espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E esta pedra, como está escrito em Coríntios 3, é Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria da parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram para nós feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, caíram num dia 23 mil. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para que, ou para quem, já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que está de pé, cuide-se para que não caia. Olhe para que não caia. Veja para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape para que a possais suportar. Contextualmente, Paulo não está a falar de alguém que se prostitui. Contextualmente, ele não está a falar disso. Por isso é que nós precisamos de entender, a Bíblia não deu, nem todo mundo foi chamado para ensinar. Porque quando nós ensinamos e tiramos fora do contexto, esse todo texto agora vira um pretexto para qualquer coisa. E então começa aqui, em primeiro lugar, pastor Caetano, adoração em espírito e em verdade.
Mas o pretexto seria agora de pessoas ouvirem isso e se sentirem acusadas. E não entenderem que a tentação, não tem nada a ver com isso ou com aquilo. Vamos olhar para o contexto, e essa passagem tem a ver com a doutrina de Balaão, números 23 a números 25. Quando Balaão desejou o preço do prêmio que Balaque lhe oferecia, e ele disse: não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Porém, introduz mulheres no meio deles. Ensinou o povo a prostituir e a comer dos ídolos e sacrifícios a demônios. Essa era a tentação. O que nós estamos a falar aqui? A tentação que Paulo começa a falar aqui, dizendo: irmãos, não se esqueçam que eles foram feitos como exemplos. Vamos lá para trás e veja qual é o exemplo. O rei de Moab tinha medo que o povo passasse perante eles. Como a língua do boi que lambe a erva, dizia: assim serão eles se passarem sobre nosso campo. Então, a tentação que eles estavam a ver, não é porque eles eram pecadores. A tentação que veio sobre eles foi uma manifestação de bruxaria para lhes fazer, então, provocar ciúmes ao Senhor. E assim, o Senhor, como está escrito, não se agradou, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, o que eles fizeram aqui foi uma questão de falta de fé. Não, você precisa de entrar no contexto, porque a tua vida é real, os teus problemas são reais. E muitas das vezes você não se adequa, não sabe aplicar a palavra de Deus na tua realidade, então você se resume a cantar um louvor, porque quem canta seus males espanta. Mas nada tem a ver com música. Adoração não tem nada a ver com música. Por isso é que a Bíblia não constitui líderes de louvor, grupos de louvor, mas um povo que lhe adora em espírito e em verdade. Amém? Então essa premissa de que os levitas é falsa, porque levitas são da tribo de Levi no Velho Testamento, segundo a ordem levítica. Nós estamos na ordem de Melquisedeque, não tem mais levita. Quem anda a levitar aí vai cair. Amém? Porque isso não é bíblico. Ok? Isso não é bíblico. Então, tem que ter cuidado e desfazer essa mitologia aí que anda em torno da igreja. Uma coisa é nós adorarmos ao Senhor, que somos chamados todos a adorar ao Senhor. Outra coisa é você se constituir de uma coisa que nada tem a ver com o padrão bíblico. Então diz assim: não vos façais idólatras como alguns deles. Logo, o pecado que eles cometeram aqui, diz assim, Paulo diz assim: não nos prostituamos. Então ele está a dizer que a prostituição é idolatria. Depois ele começa a dizer que a murmuração é idolatria. Não tentemos a Cristo como alguns que tentaram e pareceram-me nas serpentes. Como é que as serpentes vieram? Eles começaram a levantar-se contra Moisés e contra o Senhor. Esse Moisés que nos trouxe do Egito, vê o que é que ele fez? Nós ouvimos a palavra dele, o ensino dele, agora isso nos provocou isso. Estávamos melhor no Egito. Esse pastor, o que é que ele está a fazer? Então, a murmuração deles, porque começa essa murmuração assim: não, a nossa vida já não é uma coisa tal. Há coisas que aconteceram por causa do ensino da palavra. Eu obedeci, de repente isso criou situações. Existem famílias até que dizem: não, nós já não convivemos mais. No dia que íamos à praia, agora toda hora é na igreja. Essas murmurações. Ok? Essas murmurações. Nunca mais comemos pipoca juntos. Essas coisas. Amém? Fizeram com que serpentes se levantassem no meio deles. E serpentes são demônios. Dos quais Lucas diz: vos darei poder para calcar a cabeça de serpentes e escorpiões. Esse poder, e como é que se calca? Não é só pisa, pisa Satanás, pisa. Não. A tua obediência esmaga a cabeça de serpentes e escorpiões. É necessário que você entenda isso, porque senão, querido irmão, quem não canta, mas não vai pisar nada. Só está a sentir as picadas, quem não canta.
E não é bíblico isso. Isso é roubar da tua herança de vitória, enfraquecer a igreja e atribuir esse poder e autoridade a um grupo que não é bem aquilo que você acha. Então, voltando para aqui, a idolatria neles era a murmuração, que é ingratidão, porque eles esqueceram do que Deus fez. Lhes tirou do Egito, fechou o mar sobre eles, mas mesmo assim, eles... Pode Deus fazer, mas Deus fez ontem, você não se lembra? Ele esqueceu que Deus lhe amou ontem, não, hoje não sou amado, queixosos das suas sortes, e nós temos falado muito dessas questões. E o apóstolo Paulo começa a dizer, serpentes surgiram por causa disso. Depois diz assim, na murmuração pereceram pelo destruidor. Coré, quando ele mobilizou o povo, era Coré, Datã e Abiatã, 3 a princípio, mas quando fomos descobrir, 250 morreram, quando fomos descobrir, afinal, 14 mil estavam já afetados. Okay? E a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se, vigie. Agora, Paulo disse em Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala ali, não é? Ele diz, capítulo 3, versículo 2. Aquele que é apto para guardar a confissão da palavra na sua boca, este é poderoso, este é perfeito para fazer o corpo ficar de pé. Então, declaração da palavra, a declaração, o conhecimento, a meditação da palavra, declarar a palavra, faz com que você pise em serpentes e escorpiões. Ou seja, o exemplo que eu dei. Eu aceitei Jesus agora, mas daqui a bocado vou ser corrigido, repreendido em função daquilo que eu errei ontem. Não é acusação, como você quer aceitar. Se for acusação, queridos irmãos, você ainda está no lugar de aprender. Por que você tem liberdade de se submeter e aprender? Porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho confiança do que o que está-me a ser instruído surge para me libertar e não para me separar de Deus. Logo, ninguém pode me separar da vida de Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Deus, da vida de Deus, do presente ou por vir? A morte é que vai nos separar. Nada pode nos separar. Logo, eu com confiança sento para ser instruído depois de ter aceito Jesus. Porque me considero filho. Se sois filhos, então sereis corrigidos. Se não suportais a correção, então sois bastardo, espírito de órfão. Pessoas que têm sempre que se justificar no ouvir, carregam o espírito de órfão. E a Bíblia diz que o Espírito, que Deus é Espírito, e Ele derramou sobre nós o Espírito que clama em nós, Abba Pai. É o Espírito de adoção. Logo, nós não somos mais bastardos. Nós temos o Espírito de Deus que testifica, que traz convicção. Aquele que tem ouvidos, então ouça o Espírito Santo diz à igreja para que você não participe de adoração a demônios. Porque diz assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Pastor Catiana, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que vos digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Glória a Deus. No versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Mas podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Assim, Paulo, ele diz aqui no versículo 20, sacrificam a demônios. Algo muito interessante, porque o que nós estamos a falar está associado à adoração. E conhecendo as Escrituras, o tabernáculo, o Velho Testamento, a adoração era feita sacrificialmente. Hebreus fala, oferecemos ao Senhor sacrifícios de louvor que são não mais sacrifícios de animais, mas de lábios que confessam o seu nome. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, os sacrifícios que eles faziam estavam associados à adoração. Logo, antes digo que os gentios sacrificam é adoração a demônios. Ok? No versículo 20 ainda, glória a Deus, aleluia. A palavra sacrificar, tu, no grego tu, que tem a ver com imolar, matar, oferecer. É matar com um propósito. É imolar com um propósito. Logo, o que... Vamos ser mais sérios. Que já começa a entrar mais profundo. Porque a acusação, quando você ouve uma mensagem, e essa mensagem produz acusação, então você se sente culpado, eu sou pecador. Em nome de Jesus. Mas na realidade, essa acusação não é do Senhor, porque o Senhor não te acusa. Essa acusação é para que Satanás não seja expulso da tua vida. Vou abrir os teus olhos nessa noite. Satanás promove a acusação na mensagem que o Senhor está a trazer, para que a mensagem não te liberte. Então você se sente acusado, mas não liberto. Vou repetir. Satanás pega na mensagem que Deus trouxe, e Jesus disse, eu não vos acuso, porque o povo estava a ser incitado por Satanás a se sentir acusado perante aquele que vai lhes libertar. Então Satanás ele tem astúcia, o espírito de engano, de você ouvir algo e se sentir acusado, e então você resiste pela acusação e Satanás continua lá dentro, a dar o show dele. Capte bem o que nós estamos a falar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Nós vimos há bocado o que eram os aspectos da idolatria. A ingratidão é idolatria. A murmuração é idolatria. A prostituição é idolatria. Logo. Paulo disse... Esposas, amai vossos maridos. Submetei-vos, sujeitai-vos aos vossos maridos. Certo? Bom. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ensinou. Não só Atos capítulo 1, tudo que Jesus começou a ensinar ou a fazer, mas também a ensinar. Logo, Jesus, depois de fazer e ensinar, morreu na cruz pela igreja. Morreu pela igreja, mas a igreja não era santa. Mas morreu para santificar a igreja. Logo, o papel de maridos é que maridos têm que morrer para si mesmos. No sentido de cooperarem com o que o Senhor está fazendo na vida da esposa deles. O que eu quero te dizer? Maridos são chamados para não se pouparem a si mesmos e a sua reputação, antes de instruir e corrigir suas esposas, para elas serem edificadas, porque é isso que o Senhor está a fazer na vida daquela mulher. Porque o Senhor comprou aquela mulher não para ser tua esposa, mas para ser o templo da habitação do Senhor. Logo, Deus que quer habitar e expandir a habitação dele naquela mulher, ele chama o marido para cooperar com o Senhor. Ama ela. Não sente por ela. Ama ela como Cristo amou a igreja. Morreu por ela. Para lhe tornar santa. Amém? Não é isso que está escrito na Bíblia. Como é que então? Podemos Hebreus capítulo. Aleluia. Como Cristo amou a igreja. Amém? Como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. Aleluia. No livro, vamos ler rapidamente, no livro de Efésios capítulo 5, com o fim de a santificar, torná-la pura, com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Logo, o que eu estou a te dizer é que casamento é adoração.
Logo, prostituição é adoração a demônio. Você se envolver sexualmente fora do casamento, você está a oferecer um sacrifício a demônios. O ato de estar casado, o casamento em si, é um culto de adoração ao Senhor. Não segundo a tua religião, mas segundo está escrito na Bíblia. Que essa tua religião está sujeita à tua interpretação. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quando Adão comeu o fruto que Eva lhe deu, é já o fruto do engano. Adão não aceitando o engano, a tentação, que era, e aí não é sexual, tá vendo? A tentação que era para se desviar do Senhor seria adorar a Deus em espírito e em verdade. E não, maridos, não é uma expressão romântica, espiritual, que muitas das vezes você tem que aplicar para a tua esposa. Se é que você coopera com o Espírito Santo para lhe edificar, santificá-la segundo a palavra e apresentá-la ao Senhor como o templo do Senhor. Então, muitos maridos, eles destroem o altar do Senhor que é a esposa deles. O templo do Senhor que é a esposa deles. Muitas mulheres, vice-versa. E é exatamente isso que nós estamos a falar. Lembrando-nos que nós estamos a falar que ele está a associar isso a uma questão de adoração. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Por isso é que eu disse, cuidado, porque nós não estamos a falar do grupo de louvor. Não estamos a falar do grupo de louvor. Amém. Glória a Deus. Assim, por isso é que ele disse antes que o casamento seja venerado. Okay? Hebreus capítulo 13, versículo 4. Venerado entre vós seja o matrimônio e o leito sem mácula. Porque no livro de Efésios, volto só, pastora Catena, Efésios 25, qual era o objetivo? De apresentar a noiva como? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele morreu por ela. Abriu mão de si mesmo para que ela tivesse comunhão com Deus. Então, eu amo muito minha esposa. É já a teoria deles. Ah, não, eu lhe amo, bebê, queres assim, vamos. Filha, queres assim, vamos. Amor, né? Como você gosta, né? Vamos. Ela quer, ela manda. E ela está a dizer que é o fruto do engano. E você aceita. Mas, na ótica daquele que te enviou, te delegou ali, ele está trabalhando nela para que ela seja, porque ela foi comprada pelo sangue, para ela ser templo da habitação do Senhor. Mas você está a dizer sim aos demônios, ao invés de lhe corrigir, ao invés de edificá-la. Então, ela é mais tua esposa do que templo do Senhor. Ela é mais tua esposa do que templo do Senhor. Maridos, não se poupem a vocês mesmos. E vice-versa. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, para que ele não seja resistido regularmente e assim lhe provocar a ira. Porque assim é aquela que foi comprada, lavada no sangue, com temor ao Senhor, se sujeita, porque o pastor dela não lhe faltará, lhe leva águas tranquilas. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Então, o que nós estamos a falar da adoração é uma questão de identidade. Porque nós desmistificando aqui que a adoração não é louvor, mas é um ato. Mas eu ajo, a Bíblia diz, como o homem pensa, assim ele é. Então é uma questão de identidade. Por que eu corrijo a minha esposa? Porque eu sei quem eu sou. Por que a esposa se submete? Porque ela sabe quem ela é. Que a acusação não existe condenação contra ela. Nenhuma acusação lhe separará do amor de Deus. Ela sabe que tudo coopera para o bem dela. Porque ela está a ser edificada. Então, por que ela não é
rebelde porque ela sabe quem ela é. Então está na hora de você começar a vestir as vestes idôneas, mas as vestes de filiação. Para que você saiba o teu lugar e não se ofender quando te entregarem o que é o teu direito. De ser instruída. De você instruir. Mas nós não estamos a falar de casamento. Fizemos essa ressalva aqui porque faz parte da questão da adoração. O que eu quis te dizer é que você se prostituir, você tem que entender isso, que prostituição é um ato de ofertas a demônios. Eu vou repetir. Você tem que entender isso. Prostituição é um ato de ofertas. Eu vou te perguntar, se te chamarem essa noite para ir para a ilha, fazer oferendas aqui, anda, você iria? Não. Mas você se prostitui, você está a fazer isso. Se te disserem, não, em vez de dar o teu dízimo na igreja esse mês, traz esse dinheiro, vamos ir numas casas, que se chama aí obscuras, mas não é nada de bruxaria, são nossas tradições. Você faria isso? Não. Porém, ao prostituir-te, ao seres ingrato, murmurador, é o que tu estás a fazer. Porque toda adoração é uma invocação. Vamos abrir o jogo. Quando você se envolve sexualmente, você está a invocar algo para ti. E o que vem... Não entende. Eu posso até clinicamente te explicar isso. Anatomicamente posso te explicar isso. Quando o homem e a mulher se envolvem sexualmente, produz vida. Por que produz vida? Porque o pecado produz morte. Logo, quando produz vida, era por causa da adoração ao Senhor. Por isso é que esterilidade é uma maldição. Logo, o que nós estamos a falar é que você deveria nunca se envolver sexualmente, a menos que fosse para produzir vida. O objetivo é adorar o Senhor, frutificai-vos, multiplicai-vos. Logo, quando você sai para se oferecer fisicamente na área sexual, o que você está fazendo? E então Moloque entrou. Quem é Moloque? O deus do aborto. Por isso é que em Levítico está escrito que o homem não coloca o seu sêmen na terra. Por quê? Porque aquilo tinha a ver com a adoração a demônios. Não é porque não estudamos. É mesmo porque temos mesmo entendimento das coisas espirituais. Porque na semente está a vida. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e ela em abundância. Então, o que nós estamos a falar aqui não tem nada a ver com sexualidade, mas eu estou a te mostrar que por detrás da sexualidade, Deus desenhou para a adoração dele. Não para a adoração de demônios. Por isso é que a maioria dos pactos satânicos envolve sexualidade. Porque você está a invocar um demônio sobre o teu corpo. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Porque esse Espírito está agora a dizer que o teu corpo lhe pertence. Porque ele agora habita no teu corpo. Glória a Deus. Amém? Não temos que nos envergonhar do Evangelho. Amém. Aí ele diz, venerado seja o matrimônio, sem mácula. O que ele está a dizer? Marido, a tua esposa não pode ter mácula. A tua esposa tem que ser apresentada ao Senhor como um templo santo. Ou seja, Deus veio falar com ela, ela sabe ouvir o Senhor. Porque quando Pedro falou com Ananias, Ananias morreu. Mas Safira, se tivesse sido instruída, não, a Safira foi desviada por Ananias. Então Deus não pode ser glorificado na vida de Safira antes. Satanás foi glorificado na vida de Safira. Agora, se foi Safira que lhe induziu, ou Ananias que se submeteu, a gente não sabe. Mas o que é certo é que eles foram julgados.
Porque chegou o momento que Deus procura aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Então, aqui no caso da Ananias e Safira, nós estamos a ver que não tem nada a ver com sexualidade, mas tem a ver com a função do casamento, que é um ato de adoração. Então, no casamento, eles têm uma função. Então, a minha função matrimonial é um culto de adoração ao Senhor. Porque uma família desestruturada, o homem e a mulher, eles produzem filhos rebeldes. E filhos rebeldes é bruxaria. A rebeldia comparada, o pecado da desobediência comparado à rebeldia que é comparada à bruxaria. Que tem logo o quê? Fazer o que é a bruxaria? Usar poderes de demônios. Então, você vê como é que ele está tudo interligado. Cuidado com isso. Assim sendo, amados, fuja. Vos falei para fugir das fábulas, para fugir de Coré, para fugir de Caim, que assassina o caráter dos outros, de Coré, que usurpa a autoridade dos outros, de Balaão, que tenta, por causa do lucro dele, ele não quer saber se ele divide a igreja, introduzindo imoralidade sexual, culto a demônios. O que importa é o lucro. Logo, preste bem atenção, eu, um pastor, não posso dizer com quem aquele vai casar. Então não existe profecia, está ali tua esposa. Não é óbvio. Porque eu agora estou a dizer, não, está tranquilo, é Deus e vontade de Deus. Rebenta o casamento, porque rebentou a vida das pessoas. Ok? Então agora o que acontece? Então essa aqui não deu certo, vai dar certo. Ah, não deu certo, mas Deus vai juntar de novo. Bum! Então não existe culto de oração, vigília de oração para casar. Amém. Porque quando você começa a fazer parte dessas vigílias e depois vem ter com os irmãos, você está inflamada. Ninguém está a me ver. Será que é ele? Ei! A adoração em espírito e em verdade é muito abrangente. Amém? É muito abrangente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Vamos continuar a ler? 1 Coríntios, capítulo 10, a 1 Coríntios, capítulo 14, fala acerca de edificação e também, quando nós olhamos capítulo 10, 11, 12, 13, 14, tem algumas palavras-chave que se destacam. Comunhão, adoração, edificação. Comunhão, adoração. Oikodomeo, a palavra no grego, oikos, comunhão, casa, ok? Significa literalmente construir uma casa. Quando nós estamos a falar de alguém, presta atenção, que se oferece em imoralidade sexual, ela está a edificar uma casa para um demônio. Porque o espírito que sai e anda vagueando, procura alguém onde ele possa habitar. Mas não achando onde ele possa habitar, ele vai voltar para aquela casa. Então, a imoralidade sexual está a dizer, vem esse demônio, habita em mim. Eu estou a construir aqui compartimentos na minha casa. O teu corpo é essa casa. Então, nós não queremos saber com quem você namora, isso não tem nada a ver comigo. O que eu estou a te dizer é, cuidado com o que você está a fazer. Porque você está a convidar espíritos de demônios que vão roubar, matar e destruir. Então, um casamento é um ato de adoração. Porque a mulher que não se submete ao marido faz com que o marido cometa adultério. A mulher que resiste à autoridade do marido faz com que o marido se sinta humilhado e vai cometer adultério, cedo ou tarde. O homem que não tem uma esposa edificada, que não tem uma esposa sem mácula, essa esposa vai cometer adultério. Então, a resistência lá dentro, ela é espiritual, é fruto da bruxaria. Está vendo, Balaão? É fruto da bruxaria. Então, por essa razão, 1 Samuel 18 foi escrito. Verso 20 e 21. Então, Saúl deu conta que Milca amava Davi. Oh, ele ama? Ele vai ser meu genro, porque através da rebeldia dela, ela não se submete. Ele vai se sentir desautorizado, humilhado e dará lugar a demônios. Como? Betsheba.
É o que aconteceu. A seguir, se você conhecer um pouco da história de Deuteronômio, plantará um homem uma vinha e não comerá dela, construirá uma casa e não usufruirá dela, desposará um homem e não usufruirá do casamento dele. Nessas três perguntas, então, foi dito: ao homem que se recentemente casado não se aliste no exército. Estava isento. Então, Urias estava isento de estar no exército. Como é que nós sabemos que ele era recém-casado? Ele não tem filhos. Então, Urias abandonou a esposa dele versus a esposa de Davi que resistiu à autoridade dele. Então, quem é que se encontrou ali no caminho? Aí de quem por quem os escândalos vêm. Então, não brinca. Isso é bruxaria. É bruxaria. E eu estou a te dizer o que acontece. Por isso, querida irmã, quando você for corrigida pelo seu querido esposo, seja mansa e submissa para não lhe fazer tropeçar. Esposa, seja mansa e submissa. Também tem que ter um bocado de sabedoria, né? Mas o que eu quero dizer, será que você, homem, é produto para alguém se submeter? Mulher, você é produto para um homem morrer por ti? E eu não estou a falar de casamento. Eu estou a falar de adoração. A tua desobediência ao teu marido vai fazer com que ele adore demônios. Que ele invoque demônios em vez de invocar o nome do Senhor. Por isso é que temos brechas dentro da igreja. Paulo disse, né? O autor de Hebreus, verso 4, venerado entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Esse leito sem mácula não é o que você está a pensar. O leito sem mácula não é adultério. O adultério já é fruto da mácula. O adultério é fruto da mácula. E depois ele diz assim, porém aos que se dão a prostituição aos adultos, Deus os julgará. Por quê? Porque Deus vai julgar demônios. Você está a destruir o templo do Senhor. Então Milca foi-lhe dada em casamento numa cilada para que ela destruísse o coração de Davi. E vice-versa. Glória a Deus. Assim sendo, queridos irmãos, eu vos conjuro obediência à palavra do Senhor. Porque nós estamos a falar sobre o papel do Espírito Santo na adoração. E também o papel do Espírito Santo que promove essa edificação da tua vida como templo e o papel do Espírito Santo na unidade. João 17, 21, Jesus disse, Pai, eu oro para que eles sejam um. Essa unidade vem de unicidade. Não vem de estarmos em convívios. Quando eles foram, em Salmos 133, no templo, quão bom e agradável adorar o Senhor, eles foram em temor. Quando Ananias e Safira se juntaram a eles no templo, o temor já não era mais. Eles já não eram um. Quando nós vamos para o templo e encontramos fofoca, maldicência, sentados falar mal do irmão, mal da irmã, mal dos líderes, já não somos um. Então há um espírito de divisão. Podem dois andar juntos se não concordam. O meu conselho para ti, muito sincero, não concorda, afaste-se, antes que você seja afastado. Porque não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que Deus julgará todo aquele que destrui o templo do Espírito Santo. Quão verdadeira aquela mensagem. À medida que o pastor ministrava, algo que subia ao meu coração era em como a vida é real. E muitas das vezes nós posicionamos-nos não atentando que nós vivemos uma vida real. E adoração em espírito e em verdade, ter entendido que a adoração muitas das vezes é tida somente como o louvor, como cantar, dirigir um cântico ao Senhor, e não entendemos a adoração como invocação. O pastor apontava para a questão dos casamentos, a responsabilidade dos esposos
de nós, do Senhor ter feito, chamar-nos, santificar-nos para sermos templo do Espírito Santo, para que Ele pudesse habitar em nós. Então, entendendo nós que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, como nos posicionamos é adoração ao Senhor, essa mensagem leva-nos a não permitirmos qualquer coisa, até mesmo o mais simples pensamento que passe pela nossa mente. O que é que temos para hoje, quinta-feira, a segunda parte dessa mensagem? Porque algo que eu atentava à medida que o pastor ministrava na terça-feira era a oposição que se levantou à medida que começou a ministração aqui no estúdio. Então, quão importante são essas sementes que foram lançadas na terça-feira, as verdades liberadas sobre a igreja. E o que vi em mim era a passagem que nós lemos de Efésios 5, 26, que diz assim, para santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra. Porque essa mensagem era o que pulsava em mim à medida que o pastor ministrava a primeira parte. Vem para nos limpar e sermos lavados pela palavra. Amém. Enquanto falavas, eu atentava para uma questão no critério de como o marido coopera com o Espírito Santo para a instrução e a santificação da esposa. Uma mulher que não ouve o seu marido, ela vai pecar. Ela está em pecado. E pode ser surpreendida em pecados além do que ela imagina. Porém, a ênfase que eu faço aqui não é sobre a esposa, mas é na comparação que Jesus deu, assim como a igreja se submete ao Senhor. A razão pela qual você ouve falar mal de pastores, especificamente nessa noite que eu falo de mim, a razão pela qual você ouve falar mal de mim, você pensa coisas más, coisas vis, coisas infundadas, coisas, aquilo que for, é porque Satanás quer te livrar de você ouvir a palavra de Deus na minha boca. Porque no momento que Satanás, eu vou te falar isso, não precisa nem de ser profeta, mas você verá como um sinal. No momento que você se recusar a ouvir, endurecer o teu coração, então Satanás agora tem-te na mira dele e você está vulnerável para Satanás te afetar. O que eu te estou a tentar ensinar é te livrar livrar a tua alma para que você seja liberto de ciladas astutas que Satanás está a lançar contra a tua vida. Porque enquanto você senta e ouve, você é edificado. Mas Satanás ele não quer que você seja edificado. Neemias capítulo 4 diz o quê? Que Sambalat, Tobias, as Doditas e Amonitas, que eram inimigos da casa do Senhor, estavam irados. Por quê? Porque já o muro se estava a completar. O que é o muro? É a salvação. Então muitos começam a ouvir a palavra da salvação. Eu ensinei, tirei-lhes do pecado, santifiquei-os pela palavra, para os apresentar como o templo do Espírito Santo na vida deles. Brechas estão a ser fechadas na tua vida. Satanás está irado. Então o que Satanás vai fazer? Com que você ouça a difamação do pastor. Você vai ouvir coisas, mas no momento que você pecar, você vai ter os olhos abertos e vai dar conta que afinal tudo que você andava a ouvir era mentira. Com um único objetivo. Agora você já faz parte do pecado, um altar de demônios. Cuidado com isso. Isso é que eu ouvi a pastora Catiana quando perguntava sobre qual o impacto da mensagem de terça-feira. Eu via necessariamente a implicação disso. Que a razão pela qual Satanás tem estado a usar deste tipo de artimanhas é para afastar aqueles de ouvirem a palavra, para que Satanás, isolando-os agora, eles sejam achados não como ovelhas sem pastores, mas sejam achados como ovelhas rebeldes e que Satanás possa se apoderar delas. Ok? Glória a Deus. Então, poupa a tua vida, porque não é bom. Isso dar-se-ia acumular trevas sobre a sua própria vida. Eu falo algo muito interessante sobre o vínculo do Espírito Santo, que busca uma igreja, homens e mulheres que lhe adoram em espírito e em verdade, versus a questão que muitas das vezes nós tratamos como adoração na questão musical. E a pastora dizia que a vida é real. Porém, a realidade que eu quero apontar é que a palavra é real e a palavra ela se aplica em situações reais, não fantagóricas. Essa ideia de que não quer aceitar Jesus, ou já aceitei Jesus, Jesus vem, estamos a demorar muito na terra. Ele disse ocupar a terra enquanto eu venho. Noutras palavras, você tem que estar edificado para vencer Satanás, vencer o pecado, vencer a tua carne na terra, para governar com Deus.
E não todo grito, não, Senhor, eu não quero mais estar na terra, me livra disso. Você tem que ser edificado para vencer essas circunstâncias, porque propriamente pediu ao Senhor, como Elias, Deus, arrebata-me. Ele disseram, levanta-te, come e bebe. Então, nessa noite, te convido a comer e beber da palavra. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, fugindo da questão, não querendo fugir, como fugir, porque não é nosso tópico falar de casamento, mas eu falei de casamento como falamos também de música não ser adoração, mas o casamento como parte da adoração. Por quê? Porque é aquilo que nós fazemos, as palavras que procedem da nossa boca. O Senhor é glorificado nisto, que dês muito fruto, então não saiam das vossas bocas palavras que ferem, palavras torpes, mas antes aquelas que promovem a edificação. E nós falávamos sobre este tema que em 1 de Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 14, muito associado nesta segunda parte da mensagem, né? Porque nós demos continuidade à mensagem de terça-feira, muito associado à questão única de edificar ou de construir uma casa, amém? Embora que é muitas das vezes traduzido como edificar, a palavra em Coríntios que nós lemos tem a ver com a edificação. Nós falamos sobre koinonia, que tem a ver com a comunhão. Falamos também sobre a questão de edificar oikodomeo, que tem a ver com construir uma casa. E eu falava algo que eu quero só fazer lembrar, que a adoração nada tem a ver com louvor, como as pessoas pensam. A Bíblia diz assim, louvai o Senhor, falai das suas maravilhas. Então, louvor não tem nada a ver com música, explícita ou unicamente. Okay? Então, você que não canta, você foi chamado de adorar o Senhor, porém em espírito, porém em verdade. Alguém que não é liberto das mentiras, ele não pode adorar o Senhor em verdade. Então, oikodomeo, que significa literalmente construir uma casa, mas geralmente é traduzido como edificar, em 1 de Coríntios, pastor Catarina 14, versículo 26, lembra das bases que nós estamos a falar. 1 de Coríntios, capítulo 10 ao capítulo 14, todos estes capítulos têm a ver com edificação, têm a ver com adoração. Então ele aponta para a adoração de demônios, que é edificar uma casa para demônios. Falamos que a adoração é uma invocação. Então invoca-se um espírito de acordo com a oferta da vontade daquele espírito. Então, somos chamados à obediência da fé. Então, quando nós obedecemos à fé, isso agrada o Senhor. Quando nós desobedecemos ao Senhor, isso agrada o rebelde de Satanás. Então, você praticar as obras de Satanás é ter comunhão com ele. É invocá-lo. Então, pode um cristão ser endemoniado? Nem dúvida. Que é o que mais temos. Porque quando você tiver homens obedientes à palavra, você vai ter a ira de Sanbalat e Tobias. Porque as brechas estão a ser fechadas. A ira vem, como eles disseram, entremos no meio deles para fazer cessar a obra, matemo-los e eles nem se aperceberão. Porém, nessa noite eu quero te dizer que a Daça foi enviada para que o favor de Deus fosse manifesto a um povo inteiro. Muitos de nós fomos enviados para responder o clamor de um povo. A Daça, o seu nome pagão, Esther, foi enviada para que no momento oportuno, Esther 4:14, quem sabe para um tempo como este, entrastes no reino de Deus. Não se esqueça, este domingo já nós estaremos às 10 da manhã em comunhão no Aurora Internacional Benfica. Se você precisar de alguma indicação, você tem no Facebook, WhatsApp, qualquer coisa, nós podemos te orientar. Pastor Catarina, 1 Coríntios 14, verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E assim, continuando o versículo... E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus.
Ok, por que o Senhor lhe manda ficar calado? Qual o objetivo de ficar calado? É para abrir tua boca unicamente quando for para edificar. Efésios, ele diz, não saia da vossa boca uma palavra que destrói, torpe, mas aquela que promove a edificação. Amém? Então, edificar está associado à adoração. A adoração está associada a invocar. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E essa salvação, Isaías diz, os vossos muros serão salvação. Então, 1 de Pedro diz que o objetivo da fé é a salvação da alma, é a edificação da alma. A tua fé, Judas, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, a comunhão com o Espírito Santo promove a tua edificação, que por conseguinte, agora eu sei quem eu sou, promove comunhão com Deus e com os homens. Então, essa mesma edificação, essa mesma comunhão, pode agora levar-me a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus. Amém? A glória pertence ao Senhor. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Então você tem que se edificar. Tem que ser uma intenção tua, estar edificado. As pessoas comem intencionalmente, vão ao ginásio intencionalmente, vão divertir-se intencionalmente. Pare de ler a Bíblia religiosamente e faça isso intencionalmente para você ser edificado, como o Senhor disse a Elias. Levanta-te, come e bebe. Mas Deus lhe respondeu no momento em que ele estava no pior, ele estava emocionalmente para baixo, deprimido. E o Senhor não teve pena dele, ele disse antes, levanta-te, come e bebe. Dormindo, ele foi acordado a segunda vez. Deixa o homem dormir, ele está cansado, vocês também da igreja. Levanta-te, diga à pessoa que está ao teu lado, come e bebe. Glória a Deus. Amém. Para que então, 40 dias e 40 noites foi o caminho que ele foi, até chegar ao monte do Senhor, Horeb, e onde no fogo não estava, no vento não estava, no terremoto também o Senhor não estava, mas numa voz mansa e suave. Se você ouvir a mensagem que você está a ouvir e levantar-se e comer, no domingo, essa voz mansa e suave te mostrará o caminho, você saberá que é ali o lugar onde o Senhor encontra o povo dele. Glória a Deus, aleluia, aleluia e amém. Posso pedir novamente o versículo 26, pastora Catiana? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Para a edificação. Eu meditava nessa manhã sobre 1 de Coríntios 12. Bem? 1 de Coríntios 12, eu queria, pastora Tatiana, pudesse, por favor, notar que há algo mais profundo. Aquilo que eu disse, o diabo usa da acusação para quando você está a ouvir a palavra, não ser liberto pelo conhecimento da verdade. Então, a acusação é só um desvio, porque se você for liberto pelo conhecimento da verdade, você é então apto para adorar a Deus. E é isso que Satanás não quer. Então, a Bíblia diz aí em 1 de Coríntios, capítulo 12, algo muito profundo. Muito profundo. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Capítulo 10, versículo 1. Nota só, por favor, pastora Tatiana, a semelhança do texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Novamente, o versículo 1 do capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2 e 3. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Normalmente, a carta no capítulo 12 de Coríntios é descrito como a lista dos dons do Espírito.
Mas não foi essa a intenção de Paulo ao escrever isso. Ele quis que eles não fossem ignorantes. Também como ele falou no capítulo 10, não quero que sejam ignorantes. Mas agora a pergunta que ele menciona, a ignorância de onde vem? De onde vem essa ignorância? Porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, no livro de Oséias, capítulo 4. E ele descreve que a falta de conhecimento que o povo tinha estava diretamente associada à adoração a ídolos. Dizendo lá que o vinho, o mosto e a idolatria roubam o entendimento. Então ele está a dizer, irmãos, eu não quero que vocês continuem a ser produto da idolatria. Vós bem sabeis que quando eras gentios. Uau! Efésios capítulo 4, versículo 12, ou versículo 17, pastora Catiana. Paulo diz, não mais como no passado eras gentios. Não mais como no passado fazias. Vós não aprendestes assim em Cristo. Então, a afirmação de Paulo em Efésios, ou no livro de Éfeso, é a mesma intenção que ele tem em 1 Coríntios 2, 12, versículo 2. Verso 17, pastor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, e que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Lembra da ênfase que falamos, Salmos 133? Os peregrinos vinham e encontravam-se no caminho com a congregação e cantavam quão bom e agradável os irmãos em união. Porque nós estamos a ser edificados como parte de um só corpo. Pastor Catiano, eu vou enquanto lês Efésios, eu vou ler aqui. Diz, no versículo, no 1 Coríntios 12, diz, pois, verso 13, todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Todos nós formando um corpo. João 17, verso 21. Que eles sejam um. Leia de novo o último versículo. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Daí a unidade. Irai-vos, mas não pequeis. Não dê lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo, ele diz, debaixo de não agir debaixo de ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que nós falávamos sobre os casamentos é algo muito interessante, que não compete só a questão de casamentos. A Bíblia diz, tenha um irmão alguma coisa, queixa contra o outro, vai ter com ele, conversa, fala a verdade. Não lhe dá uma resposta adocicada, não, está tudo bem, irmão. Esse irmão é uma bênção, só Jesus na causa. Isso é teu hábito de gentio. Okay? É assim que você é guiado como gentio. Antes, a verdade, ele diz aqui, falai a verdade em amor. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Filhos de verdadeira justiça e verdade. Amém? E santidade. Então, queridos irmãos, é necessário que a gente entenda. Irmão, tem alguma coisa contra o outro, chama, conversa em amor, com o objetivo de quê? De ganhar o teu irmão. Para que não haja brechas, porque nós ignoramos as astutas ciladas do diabo. Como é que é? Qual é a astuta cilada do diabo? Os ardis dele. Um deles é a ofensa. Então você chega, fala com teu irmão, a tua irmã em Cristo, e resolve. Se não, então chama um líder, alguém mais maduro para poder pôr algum ponto nisso. Se não, aí a coisa é diferente. Porém,
quando você aglomera a tua queixa, e pega na tua queixa e vai aglomerar vizinha, vizinho, olha ali, eu tenho isso contra aquele, eu tenho isso contra aquele, a tua natureza é diabólica, não é de Cristo. Então, isto fere não a igreja como... É isso que você tem que entender. Quando você faz de causa difamação dentro da igreja, você está trazendo divisão. Você não está a dividir porque aquele membro já não vai mais à igreja. Você está a ferir o próprio Cristo que morreu na cruz. Cuidado, não toquem nos meus ungidos, não façam mal, mas santos profetas. Deixai a mentira, falando a verdade. Não deias lugar ao diabo. Ou seja, você também tem que saber ouvir. Ouça com identidade. Não se sinta acusado e pronto, você tem que se justificar. Ouça, porque se aquela pessoa fala de que é lesada e você tem consciência que o... não, mas esse irmão isso já passou há muito tempo. Mas a mágoa que ele carrega, quem pode lhe tirar isto de lá? Então você tem que ouvi-lo em amor. Por quê? Porque esse é o objetivo da nossa fé, queridos irmãos. Amém? E amém. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. 1 de Pedro 1, 9 e versículo 10. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Amém? Então, nós temos que ser diligentes a estudar a palavra, para que possamos saber como invocar o Senhor, e à medida que o invocamos, Ele nos edifica como templo do seu Espírito. E agora podemos adorá-lo em espírito. E em verdade, quando você tira a conotação de adoração com música, e você entende a adoração como um estilo de vida, como as palavras, nós falamos algo muito pertinente, que o casamento é adoração. Se a fornicação é culto a demônios, o casamento é o quê? Então, se na fornicação alguém constrói uma casa, constrói o seu corpo para que demônios habitem nele, o que é que seria o casamento? Daí você tem que ser, o teu parceiro tem que ser mais templo do Espírito Santo do que teu parceiro. Então, qual é o objetivo de um homem casar com uma mulher? De edificá-la para o Senhor habitar nela. Eu não quero meu marido só para mim. Você está a competir com o Senhor. Você está a competir com o Senhor. Porque era suposto, querido irmão, se o teu marido for edificado no Senhor, o Senhor não te faltará. Mas se o teu marido tiver escassez do Senhor, o diabo vai ser tua companhia. Então, como a pastora disse, a vida é real. E a palavra ela aplica-se a factos reais. Não aqui como... meras palavras que nada têm a ver com o dia a dia. Então, sede sóbrios. Sede sóbrios. Agora, Paulo ele continua no livro do Coríntios, capítulo 12. Porque assim, capítulo 12, verso 12, porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também o corpo. É Cristo também, perdão. Pois todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Uau! Por quê? Por que eu estou a dizer uau? Porque no livro de 1 de Coríntios 7, eu aqui começo a entender a mente de Paulo. A revelação de Paulo. Paulo disse, no vosso meio propus somente uma coisa, não dos vossos assuntos, das vossas queixas uns contra os outros, mas da revelação que eu carrego sobre Cristo. Ele disse, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, está aqui a visão de Paulo. Paulo, ele começa a dizer, repara bem o que nós estamos a ver. Paulo, é melhor você não ler Paulo se você não quiser obedecer a palavra. Paulo é muito forte. No capítulo 7, ele diz assim, digo,
pois, versículo 8, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ei, pastor, mas então também sabe. Aleluia! Verso 24, pastora Catiana. Vamos olhar para o versículo 20 ao versículo 24. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Coragem, irmão. Coragem, porque esse versículo ele não é popular. Vamos. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado e, se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. É na pregação do Evangelho, não é para alteração do teu estatuto socioeconômico. A pregação do Evangelho é para que você, como está escrito em 1 de Pedro 10, para que você seja edificado na tua santíssima fé, que o objetivo da fé é a salvação da tua alma. Então, em 1 de Coríntios capítulo 12, Paulo diz isso. Oi, fomos todos batizados num só, transformados num mesmo corpo por causa do Espírito. E ele diz assim, formando um corpo, se judeu, se grego, ou seja, não tem nada a ver com culturizar um outro povo. Depois diz, se servos ou livres. Se servos ou livres. Então, Paulo está a dizer que na altura em que ele pregava o Evangelho, tinha pessoas que não eram livres. E ele disse, eu não vi, e a carta de Filemão é essa prova, eu não vi falar disso. Ah, não, Paulo, ainda bem que vieste pregar o Evangelho, ora só no teu Deus para nos libertar. Ele disse, não. Não, ainda bem que estás a pregar o Evangelho, eu não tenho filho, eu não casei. Não, nossa mensagem não é essa. Por mais populista que seja, ou que mais popularidade tenha, pregar os desejos dos corações dos homens, nós somos embaixadores de Cristo, rogando-vos que vocês se reconciliem com Deus. Essa é a nossa mensagem. Então Paulo diz assim, oi, também o corpo não é só um, mas tem muitos membros. Então nós não somos queixosos da nossa sorte. Pastora Catiana, repara bem, imagina o que eu estou a dizer. No arrebatamento, num piscar de olhos, o rico na mansão dele, o camponês no seu campo, o pobre na condição social dele, o solteiro e o casado, eles vão sair todos. Independentemente da condição que eles estão. Se na escola, se no parlamento, se no autocarro, se na empresa, aonde eles estão, eles serão arrebatados porque eles foram edificados como templo do Senhor. Eles pertencem ao corpo. Então o Espírito Santo vai tirar a sua igreja, o seu corpo. Pastora, note o que nós estamos a falar. As condições, todas essas coisas, características socioeconômicas, elas vão ficar. Não estou a falar como os carnais dizem, não, o carro vai ficar, a casa vai ficar. Não é isso que nós estamos a falar. Você gosta muito. É lógico que a camisa não vai ficar. E vais andar nu. É lógico que a casa vai ficar, não vais pagar renda. Não justifica a tua insensatez com um versículo bíblico. Ok, o que nós estamos aqui a falar, no arrebatamento, o que vai contar é a condição espiritual das pessoas. Então, se é ser grego, se é ser judeu, se é ser rico, se é ser pobre, eles vão ser tirados das condições de onde eles estão para aquilo que eles são. E todos que forem apresentados na presença de Deus serão apresentados como o corpo do Espírito Santo. Não vai ser entendido porque esse era grego, aquele era rico, este era pobre. Não. Vão ser apresentados como esses foram selados pelo Espírito Santo. Então, não seja queixoso de tua sorte. Não viva buscando o Senhor para mudar a tua sorte, mas para conhecer o Senhor. Então, para que você seja formado também como o corpo de Cristo. E isso iria desencorajar todo tipo de falsa adoração que existe no nosso meio. Falo mesmo agora dos louvores. Falo mesmo dos louvores. Deus proverá. A providência é o quê? Eu vivo pela fé, então. O viver pela fé de muitos é que ele está passando necessidade.
Ele não está a dizer que ele vive baseado na palavra que o Senhor deu. Deus proverá, foi dito em Gênesis 22, quando Abraão colocou o seu filho no altar e declarou, Deus proverá para si um cordeiro. Romanos 8, Deus providenciou esse cordeiro. E como não nos dará todas as coisas com o seu filho? Se deu o filho, ele não poupou o filho, como não nos dará com o filho todas as coisas? Então, a tua esperança não é limitada na tua necessidade, a tua esperança ela é eterna. Então, eu espero no Senhor, eu tenho esperança no Senhor, não porque eu tenho necessidade, eu tenho esperança no Senhor por causa da sua longanimidade, pela sua benignidade, pela sua grandiosidade. Não condiciona. Tá vendo? Satanás condiciona você ouvir a verdade para ser liberto usando acusação. Tu não condicionas Deus de acordo com a tua necessidade. Não. Então, quando nós oramos, abençoa Angola, não é tua casa e a tua rua chamada Luanda. Abençoa Angola será também de acordo com o propósito eterno estabelecido nos céus. A palavra que o Senhor determinou, o clamor do sangue sobre aquele povo. Logo, nós oramos, Senhor, leva-nos aos que são teus. Atrai os que são teus, não aquilo que nós queremos fazer. Eu pertenço a Ele, amém? Eu me movo nele. Então, quando eu ensino, quando eu estudo a palavra, pastora Catiana, na realidade eu estou a ter comunhão com ele, a me mover, aprender a entender como e quando, o que o Senhor quer e como o vento sopra onde quiser, Senhor, eis-me aqui. Amém? Eis-me aqui. A minha intenção de pregar essa mensagem é que a igreja seja edificada e não esteja mais exposta a brechas que Satanás use para lhes destruir, usando depois de acusação para paralisá-los. Mas eles são herdeiros. Então, herdeiros sim, rebeldes não. Amém? Herdeiros sim, rebeldes não. Agora, o que me chama a atenção nessa passagem é que ele aponta várias condições das pessoas, mas ele diz só uma coisa importante, serem formados num corpo. Eu gostaria de chamar a tua atenção, pastora Catiana, para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, em Antioquia, onde pela primeira vez a igreja foi chamada cristãos, era uma igreja que estava em unidade. Mas depois também nós vemos a razão pela qual Paulo escreve 1ª e 2ª de Coríntios é porque a igreja de Coríntios era uma igreja considerada carnal e havia divisões no meio deles. Então, a adoração é em espírito, ou seja, produz unidade. Adorar ao Senhor, concordar com a palavra. Por exemplo, a pastora Catiana. Quando a pastora Catiana ensina alguém a amar o próximo, ele não vai roubar o que é do outro. Não porque a polícia vai lhe apanhar, não porque tem lei que condena, mas por causa da lei do amor. Isso é maturidade. Então, muitas das vezes nós ouvimos uma notícia, não, o país é seguro, as forças de segurança, o exército, amém, bom trabalho, amém? A pátria ordena, ok? Os seus filhos não clamam, a pátria ordena, amém? Então, ouve, mas onde operar o amor, não é necessário legislação, não é necessário código penal, porque o amor vai fazer com que eu faça ao próximo como eu gostaria de ser feito comigo. No amor não há lei. O amor é perfeito. Amém. Por isso é que Jesus Cristo, o amor de Deus, é o fundamento que Deus colocou para que nós fôssemos edificados. Então, por que nós devolvemos o que nós encontramos que não é nosso? Por causa do amor. Agora, amantes de si mesmo, mano, chama a polícia, faz favor. Chama a PIR, esses são os gigantes que atormentam um povo. Na presença da disciplina, no amor, eu me autodisciplino. Eu tenho autodomínio. Eu não vou fazer com o próximo o que eu não gostaria que a mim fosse feito. Na presença do amor não existe mais pecado. Deus é amor, em Deus não há pecado. Esse tal amor que vocês andam a falar de fornicação, esse nunca foi amor. Porque esse tal amor aí está a destruir a vida e a família de outras pessoas.
história é essa? O que você está falando? Assim somos chamados a esperar em Deus, pastor, como Caleb esperou. Chamados a esperar e renovar as nossas forças, como Caleb esperou. E sermos então fortalecidos no Senhor. Queridos irmãos, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus nos conduz no amor, nos conduz na comunhão, nos conduz na edificação e nos conduz na adoração. Então, se alguém se sente tentado e levantar-se e dizer, está escrito, por mais que ele se sinta tentado, isso é adoração. Querido irmão, você que está a resistir ao pecado, você está a adorar a Deus. Até mesmo que você diga, eu quero mesmo roubar. Ou até mesmo que você diga, eu quero mesmo fornicar. Mas está escrito, Deus. Não. Isso é adoração ao Senhor. Precisa de entender. E a Bíblia diz, então, Deus não te dará, nem permitirá nenhuma tentação sem o escape. Então, você que se sente tentado em que área for, é só parar de roubar no teu trabalho. Né? Parar de roubar resma de papel, caneta no trabalho. Amém? Amém. Amém. Quando você adora ao Senhor, refrigério vem. Coragem, bom ânimo vem. Testemunho do Espírito vem. Tem de bom ânimo. Adora o Senhor teu Deus. Não é cantar louvor. Não fica cantando, eu não vou roubar, vão te denunciar, você está se denunciando. Não. Amém, querido? Você for. Não canta, eu não vou roubar. Não, você diz, Senhor, eu sou teu. O Senhor proverá as minhas necessidades. Isso é adoração. Então, quando deixamos de ver a adoração como música, essa mensagem é para todos. Até o cantor. Pois você tem muito cantor que é trambiqueiro. Muito cantor gospel é trambiqueiro, porque ele canta ao Senhor, mas não adora. Ele leva os outros a cantarem as músicas dele, mas ele não adora, ele não vive em obediência. Porque se assim fosse, ele não faria o que ele faz. Amém. Aleluia. A unidade em Atos 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Glória a Deus. Quem era Barnabé? É um homem rico levita de Chipre que possuía terras. Quem era Simeão? Chamado Níger. Níger, negro. Era um africano. Quem era Lúcio? Um judeu da dispersão do norte da África. Assim como Simão, o Cirineu. Manaém, que foi educado na corte do rei Herodes. Paulo, fariseu, estudante de Gamaliel. Então, nós vemos um grupo de pessoas diferentes realidades. Mas eles são um por causa do amor. Então, aqui você não viu Paulo a trazer o currículo dele, porque ele ia se encontrar com Barnabé. Não tem que parar de procurar emprego na igreja. Vamos parar. Amém? Busca o teu Deus. Essas coisas serão acrescentadas. Não é nosso foco. Há irmãos que vão mesmo com o currículo preparado, porque sabem que na igreja tem um diretor, tem uma coisa. Não, isso até. Amém? Depois o tal diretor, você só traz aqui esses irmãos da igreja, é teu irmão da igreja, não é? É que ainda se fossem bons trabalhadores, os tais da igreja. A única coisa que se vale no currículo dele é que ele
bebe, não, fuma, não. Sou da igreja. Mas grande preguiçoso, grande desobediente, negligente nos horários, não cumpre as tarefas, espírito de divisão na equipa, não sabe trabalhar em equipa, todo mundo tem inveja dele. Esses. Na igreja não é lugar para isso. Vamos amadurecer e entrar naquilo que é o propósito de Deus para a igreja. Repare bem, era uma igreja unida. Mas quando nós olhamos para Coríntios, capítulo 1, 3, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Come on, igreja. Então, num grupo unido, ministravam, adoravam o Senhor em jejum e oração. Num grupo dividido, em contendas disso, contendas daquilo, Paulo disse, segundo as coisas que me escrevestes, eu digo isso. A razão pela qual Paulo falou sobre casamentos foi porque eles escreveram a Paulo. Porque eles são pessoas que eram queixosos das suas sortes. Eles não estavam satisfeitos com ouvir a palavra de Deus e entender o propósito de Deus para a vida deles. Então, o Espírito de Deus é que torna homens comuns, cheios de fraquezas, que oriundos de uma falta de falso temor, porque éramos gentios, mas nos capacita agora a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, se pudéssemos voltar para 1 de Coríntios 12, versículo 2, e Efésios capítulo 4. Aleluia. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Conforme erais guiados. Amém? Continuando. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, Paulo aqui ele nos mostra algo muito importante. Por que Paulo está a falar dos dons espirituais? Porque quando eram gentios, eles eram levados a ídolos mudos. A fé vem do ouvir. A fé fala. Se ele adora algo, falamos da adoração como invocação de demônios também. Se ele adora demônios, ele não está ouvindo nada. Mas ele diz, não sejam ignorantes dos dons espirituais, que são ferramentas que Deus usa para edificar a igreja. Porque no passado eras levados a ídolos que não falavam, mudos, como eras guiados. A palavra guiado, que nós acabamos de ler aqui, no grego, apagomenoi, a palavra guiados, nos dá mais ou menos uma noção do contexto pelo qual Paulo disse, ninguém, pelo Espírito de Deus, diz que Jesus é amaldiçoado. O porquê? Porque no livro de Efésios, vamos só ver o comportamento dos gentios. No livro de Efésios, capítulo 4, amém? Efésios, capítulo 4, Paulo, ele fala e exorta a igreja a não entristecer o Espírito Santo, pelo qual estavam selados. Então ele diz, verso 28, aquele que furtava não furte mais, trabalhe fazendo com as mãos o que quer bom, para repartir com o que tiver necessidade. Não saia da tua boca uma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça naqueles que ouvem. Não entristeças assim o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Verso 31, pastor Catena. Comportamento dos gentios, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia, malícia, sejam retiradas dentre vós. Antes, uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, portanto, imitadores de Cristo, como filhos amados. Andai em amor, também como Cristo nos amou. E entregou-se a si mesmo por nós. Então, eu tenho que me entregar a mim mesmo, morrer para mim mesmo, para poder te edificar. É o que a palavra de Deus diz. Amém? Mas ele diz ali no verso 2, como eras guiados. Ele está a dizer como eras guiados, apagamenóis, eu vou só retificar, apagomenói, que tem a ver com transe espiritual.
uma pessoa que experimentou um transe ou êxtase espiritual. Era um discurso extático enquanto adoravam ídolos. Está bem? Xinguilamento. Está bem quando as pessoas vão para a igreja e começam a adorar Deus? Aleluia! É assim que eles faziam no paganismo. Nas rodas do candomblé. Rodopiar. Ah, não, é o Espírito de Deus. Será? Porque o Espírito de profecia está sujeito ao profeta. Esta boca guarda palavras proféticas que eu ouvi há 20 anos. E a ninguém partilhei. Será? Por essa razão a mim diziam que Deus não ia me usar. Porque eu nunca tive nada dessas manifestações. A Pagomenoi tem a ver com experimentar na qualidade de gentios. Está a ver Bessangana, grupos carnavalescos que vocês veem aí na televisão a manifestar possessão demoníaca. Então, nem todas as vezes que você vê na igreja uma pessoa se liberta e aquele espalhafato todo, nem sempre ele está a se liberta. Ele está a se manifestar. Como ele se manifestaria nos grupos de xinguilamento. Só que você fica poder, power. Ah, vai brigar contigo. Eu não admito que nenhum demônio se manifeste enquanto eu estiver presente. Põe ele fora. Expulsa esse demônio, sai daí. Mas vamos entrevistar o demônio como alguém que está a dar a entender que somos muito espirituais. Mas no grupo de xinguilamento também fazem isso. Amém? Então, isso não tem nada a ver com espiritualidade, mas a maneira como os gentios são guiados nas coisas de manifestações enquanto eles adoravam deuses deles, falsos, demônios, nas suas festas pagãs. Carnaval é uma festa pagã. Amém? Então, no capítulo 12, versículo 3, temos agora mais ou menos uma noção. Que provavelmente, não é certo dizer isso, não é? Mas provavelmente o contexto que Paulo fala é cuidado com essas manifestações de adoração, porque quem tem o Espírito de Deus não vai ser o Espírito de Deus a se manifestar e falar mal de Jesus. Não vai ser o Espírito Santo a se manifestar e blasfemar e difamar o nome de Jesus. Não é o Espírito Santo que vai levar alguém à fornicação. Não é o Espírito Santo que vai levar alguém... Mas era de Deus. De Deus? Então, declarar que Jesus é maldição é dizer que você entrou na igreja, entrou em Cristo e a tua vida entrou no pecado. Ah, não, mas aprendeu na igreja. Não. Não. Mas vós, Efésios 4, verso 20, não aprendestes assim a Cristo. Então é necessário nós entendermos o papel preponderante do Espírito de Deus naquilo que toca as coisas do Espírito de Deus. Amém? E amém. É necessário que você cresça. 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 Glória a Deus. Aleluia. E amém. E amém. Então, essa é a segunda parte dessa mensagem. Não se esqueça. No domingo, às 10 da manhã, no Aurora. Mas levante-se, coma, beba. Para que quando você se ajuntar com os cristãos, não venha com tuas manifestações pagãs, mas que você venha como edificado no corpo, para ser um só. Para ser um. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. E eu oro no nome de Jesus. Liberta o teu povo de todas as garras da idolatria. Liberta o teu povo de todas as chamas do inferno. Oh Deus, levanta evangelistas. Levanta evangelistas. Apóstolos, profetas. Homens que irão fazer a tua obra nos confins da terra. Não homens que vão entreter pessoas, mas tirá-los das trevas para o reino da luz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno.
Aleluia, glória a Deus. Amém e amém. Pastor Caetano, que Deus abençoe. Obrigado. Estamos juntos. Que Deus abençoe.